Aos olhos da fé, olha só, aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado. Por quê? Porque nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Olha, nenhum mal é mais grave que o pecado, porque nada tem consequências piores para a nossa vida, para a igreja e para o mundo inteiro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode brincar. Não pode brincar de pecar. Tem gente que fala assim, não, eu vou cometer um pecado aqui e depois eu corro lá e confesso. Olha que absurdo. Já está fazendo um negócio premeditado. Meu filho, desculpa. Você está brincando com sua salvação, você está brincando com a sua alma, você está brincando com o sacramento da confissão. Não faça isso. Não faça isso. Cuida da sua alma. Então tem esse grupo aqui que dizia, nem tudo é pecado. E aí qual a resposta para esse grupo? A continuidade do versículo, ó. Quando nós dizemos que nem tudo é pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não se engane. Não fica se enganando achando que nem tudo é pecado, que porque todo mundo faz você pode fazer, ou que as coisas mudaram. Não mudaram. Mas qual é então a solução para esse primeiro grupo que acha que nem tudo é pecado e que aí a resposta para eles é que eles estão se enganando? É o versículo 9. É reconhecer os próprios pecados. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Então esse primeiro grupo que fala nem tudo é pecado, todo mundo faz, as coisas mudaram, qual a resposta para esse primeiro grupo? Vocês estão se enganando. Vocês não estão vivendo na verdade. Mas qual é a solução? Tem que trazer a solução, né? A solução é: reconheça seus pecados diante de Deus, porque Ele é fiel e justo e vai te perdoar os pecados, vai te purificar. Olha que lindo isso. Busque a confissão. Faça um bom exame de consciência. Faça um bom exame de consciência para perceber: será que eu estou com essa consciência alargada? Porque tem gente também que infelizmente às vezes vai se confessar de qualquer maneira, vai no automático. Não, faça um bom exame de consciência com equilíbrio, né? Para ver se você realmente não está deixando escapar nada e não está tendo aí aqueles que a gente costuma chamar de aqueles pecados de estimação que a gente mantém ali no cantinho. Isso pode fazer perder a sua alma e a gente não quer isso. Então aqui está este primeiro grupo, aqueles que dizem: tudo pode, eu não tenho pecado, hoje em dia as coisas mudaram, todo mundo faz. A resposta para esse grupo é: vocês estão se enganando. E qual a solução? Confesse seus pecados, que Deus vai te perdoar. Deus é amor. Mas agora o texto continua. Tem um segundo grupo que é pior ainda. O segundo grupo está no versículo 10. Se dissermos que nunca pecamos. Tinha gente que dizia: eu nunca pequei, porque pecado não existe. É pior ainda, é o pior grupo. Porque pelo menos o primeiro, por mais que ele diga, alargou a consciência, mas ele tem consciência que o pecado existe. O segundo grupo está dizendo: eu não tenho pecado, pecado não existe. Tem gente que acha isso, sabia? Tem gente que acha que o inferno não existe, porque vem com o argumento assim: Deus é só misericórdia, Deus é só amor. Se Deus é amor, Ele não pode deixar ninguém ir para o inferno, condenar ninguém. Vai cair nessa conversa fiada, não. Não cai nessa conversa fiada. O inferno existe. O pecado nos leva para o inferno. Por isso nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos caminhar na luz, em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo, em direção a Deus, que é luz. Nós precisamos combater o mal na nossa vida. Então esse grupo fala: não existe pecado, não existe inferno. Daqui a pouco vai dizer também: não existe nem Deus. Cuidado com essa conversa fiada. Qual a resposta para esse grupo? Para esse grupo, a resposta está no próprio versículo 10. Eles dizem, que nunca pecaram, porque o pecado não existe. E eles estão fazendo de Deus um mentiroso, e a palavra de Deus não está nesse grupo. Por que quem diz que o pecado não existe está fazendo de Deus um mentiroso? Está falando que Deus é mentiroso? Porque se o pecado não existe, não precisa de Jesus para trazer a salvação, certo? Então a crucificação de Jesus foi em vão?
Então a salvação que Jesus operou para nos salvar foi em vão? Estão dizendo então que isso tudo é mentira. Se não existe pecado, precisa da salvação? Não. Então está dizendo, toda essa história de Deus aí, do Filho de Deus, da salvação é mentira. Está vendo? Está dizendo agora que Deus é mentiroso. A coisa vai só piorando. Por isso que a gente tem que ficar atento. Isso acontecia, minha gente, lá na época desta comunidade para a qual São João escreveu. E hoje não é diferente. Tem grupos que pensam assim, com a consciência alargada, que tudo pode. E tem grupos que pensam assim, que pecado nem existe. Que a salvação então é uma mentira. Que Deus então é mentiroso. Qual é a solução para este segundo grupo? Nós já sabemos o que eles pensam. Que o pecado não existe. Nós já sabemos a resposta para eles. Olha, vocês estão agora fazendo de Deus um mentiroso. Estão dizendo que Deus é mentiroso. Qual é a solução para esse grupo? A solução para esse grupo você tem que começar a ler o capítulo 2. Está no início do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, qual é a solução para este grupo? É entender que o pecado existe e que se pecarem, fujam do pecado, e que se pecar, aí dá uma aula de teologia aqui, ó. Jesus Cristo é o Salvador. A história da salvação não é uma mentira. Jesus Cristo, Ele é o justo, Ele é a expiação pelos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. É uma aula de teologia aqui, para aqueles que não acreditam nessa teologia. Para aqueles que não acreditam no pecado e, consequentemente, na salvação operada por Jesus. Essa é a solução para eles. Ter fé no mistério da salvação. E, para todos os grupos, não pequeis, vai dizer São João. Entendeu esses dois grupos, minha gente? O primeiro diz que pecado não é tudo isso. Tem pecado, mas nem tudo é pecado. Algumas coisas eu vou colocando aqui. Opa, não. Vocês estão vivendo na mentira. Tá? Não viva na mentira, não. A solução para vocês, versículo 9. Reconheçam os pecados de vocês e se confesse. Aqueles pecados que você está achando que não é pecado, que você sabe que é, está fazendo de bobo. Faça um bom exame de consciência. E para o segundo grupo que nem em pecado acredita, tenha fé na salvação operada por Jesus, no ensinamento da igreja. E se confesse, porque Jesus é a salvação para você e para o mundo inteiro. E para todos esses grupos, São João diz, não pequeis. Não inventa que suas más ações não são pecado. Admite que é pecador e foge do pecado. Tem isso também. Fuja do pecado. Fuja da tentação. Porque tem gente que cisma de lutar com o pecado, né? Ah, não. Eu ando com aquele pessoal lá que eu pecava com eles, que eles me levavam ao pecado, mas agora eu ando com eles porque eu tenho que ser luz lá, né? Cuidado. Cuidado. É melhor eles virem andar com você, então. Leve eles para a igreja. Mas não vai naquele ambiente que você pecava com eles, não, né? Sabe por quê? Isso está lá em Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 3, diz o seguinte: quem vive no perigo perecerá. Então, é toda decisão de consciência que a gente tem que fazer para fugir do pecado. Você quer sair da tristeza? Santo Agostinho já ensinou. Saia do pecado e caminhe em direção à santidade. O pecado é o motivo da sua tristeza, então deixe a santidade ser o motivo da sua alegria. Você tem a consciência alargada? Tudo está valendo? Você sabe do pecado, mas tudo está valendo? Confesse os seus pecados, faça um bom exame de consciência, vai dizer São João. Reconheça os seus pecados. Para você, nem existe pecado? Opa, acredite no mistério da salvação, operado por Jesus, que Ele perdoa os seus pecados e os pecados do mundo inteiro.